pessoal, vamos dar início à correção das atividades da segunda semana, do dia 24/3 até o dia 31/3. O nosso primeiro exercício fala o seguinte: o brometo de potássio, KBr, é um sólido cristalino, branco, bastante solúvel em água. Como você prepararia uma solução contendo 11,9 gramas desse sal em 1 litro de solução? Que volume da solução preparada contém 9,52 gramas de soluto? Essa questão exige uma resposta em duas partes. Na primeira parte, eu vou explicar como que eu preparo essa solução. Para que eu preparo, eu preciso homogeneizar a solução, pesando 11,9 gramas de brometo de potássio, o KBr, em uma balança analítica, que vai me dar um valor mais preciso, e completar o volume até 1 litro. A segunda parte da questão número 1, ela pede para eu descobrir que volume da solução preparada contém 9,52 gramas de soluto. Para resolver essa parte da questão, eu preciso comparar grandezas. As minhas grandezas são soluto e o volume de solução. Para 11,9 gramas de soluto, eu tenho 1 litro de solução. Para 9,52 gramas de soluto, eu vou ter X volume de solução. Para resolver, eu preciso multiplicar cruzado os meus valores. O 11,9 vai multiplicar o X e o 9,52 vai multiplicar o 1. Então, eu tenho que 11,9x é igual a 9,52. Formou-se uma equação do primeiro grau. Então, tem que separar letras dos números. Então, eu tenho que x é igual a 9,52 dividido por 11,9. O meu resultado, então, é que x é igual a 0,8 litros. Então, como resposta final, eu sei que é necessário 0,8 litros ou 800 ml de solução para que eu tenha uma massa de 9,52 gramas do soluto. Então, minha resposta final, 0,8 litros ou 800 mililitros. A segunda questão fala o seguinte: no rótulo de um frasco de laboratório lê-se NaOH aquoso, hidróxido de sódio, no caso, aquoso, uma concentração de 60 gramas por decímetros cúbicos. A letra A me pergunta qual é o solvente e qual é o soluto. Então, meu rótulo diz que eu tenho o NaOH aquoso, ou seja, o NaOH está dissolvido em água. Se ele está dissolvido na água, o meu solvente só pode ser a água. E se na mistura eu só tenho o NaOH e a água, se a água é o solvente, o NaOH é o soluto, o hidróxido de sódio é o meu soluto. Então, na mistura dessas duas substâncias, eu tenho como solvente a água e como soluto o NaOH, ou hidróxido de sódio. Aí nós temos a letra B que pergunta qual é a massa de soluto em 500 centímetros cúbicos de solução. Então, os dados que eu tenho é que o NaOH está dissolvido em água na concentração de 60 gramas do NaOH para 1 decímetro cúbico de água. Então, temos a seguinte situação. Minha concentração é de 60 gramas por decímetro cúbico. Eu tenho uma massa de soluto desconhecida e um volume de 500 centímetros cúbicos. Eu quero saber quanto que eu vou ter desses 60 gramas por decímetro cúbico quando eu passar o volume de 1 decímetro cúbico para 500 centímetros cúbicos. Só que a gente não utiliza muito essas unidades, a gente tem que transformá-las. Então vamos fazer as transformações. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 litro equivale a 1000 ml. Aqui a minha concentração é de 60 gramas por decímetro cúbico. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, significa que eu tenho 1 litro. Se eu tenho 1 litro, eu tenho 1000 ml. Então, a minha concentração, eu posso dizer que eu tenho 60 gramas por litro. Vamos fazer a transformação também do volume. Eu tenho 500 centímetros cúbicos.
Cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Se eu tenho 500 centímetros cúbicos, então eu tenho 500 ml. Nossos valores, depois de transformados, ficam assim. Concentração é igual a 60 gramas por litro. A massa dissoluta eu não tenho e o volume 500 ml. Mas temos mais um problema aqui. A concentração está em gramas por litro e o volume está em mililitros. Então, eu tenho que passar o volume de mililitros para litros. Para que eu realize essa transformação, eu pego os 500 ml e divido por 1000. E aí eu tenho o valor em litros, que é 0,5 litros. Então, agora sim eu posso calcular. Tem a concentração, que é 60 gramas por litro, a massa do soluto que eu vou descobrir, e o volume agora é de 0,5 litros. A fórmula que eu irei utilizar é a seguinte: concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. E aqui eu vou substituir os meus valores na fórmula. Concentração no lugar de concentração, massa no lugar de massa e volume no lugar de volume. Então, a minha concentração vale 60. A massa do soluto é o que eu quero descobrir e o volume é 0,5. Esse 0,5 que está dividindo vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. O 0,5 que estava dividindo passa multiplicando, 60 vezes 0,5, eu tenho o meu valor final de massa do soluto, que é 30 gramas. Então, em 500 centímetros cúbicos de solução, a massa que eu tenho equivale a 30 gramas. A questão de número 3 fala o seguinte: qual a molaridade de uma solução que contém 160 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, em 620 centímetros cúbicos de solução? Para resolver a questão número 3, eu vou utilizar essa fórmula, que é a da concentração em quantidade de matéria. Molaridade, concentração em quantidade de matéria é a mesma coisa. Então, os dados que eu consigo extrair do meu enunciado são os seguintes: a molaridade ou concentração em quantidade de matéria é o que eu quero descobrir. A massa do soluto é 160 gramas. A massa molar, que é o mm, eu vou descobrir conforme a fórmula H2SO4, e nesse exercício eu preciso utilizar a tabela periódica, e o volume é de 620 centímetros cúbicos. Lembrando, igual no exercício anterior, cada centímetro cúbico é igual a 1 ml. Se eu tenho 620 centímetros cúbicos, eu tenho 620 ml. Então, para o cálculo da massa molar, eu preciso utilizar a fórmula. No caso, a minha fórmula, H2SO4. Se eu for lá na tabela e olhar o número de massa dos componentes dessa fórmula, que são hidrogênio, enxofre e oxigênio, eu vou pegar o número de massa de cada um deles. O número de massa do hidrogênio é aproximadamente 1, do enxofre aproximadamente 32 e do oxigênio aproximadamente 16. Cada um desses números de massa aqui presentes eu retirei da tabela e eles devem multiplicar o coeficiente de cada um dos átomos na fórmula. O que é o coeficiente? É esse númerozinho pequenininho aqui, ó, que aparece em cada um dos componentes. No caso do hidrogênio, que a massa dele é 1, eu vou multiplicar por 2, porque 2 é o coeficiente do hidrogênio. O enxofre, que é 32, o número de massa dele, aqui eu não tenho nada. Quando não aparece nada, é 1. E o oxigênio, o número de massa dele é 16. O coeficiente dele é 4, então eu tenho que multiplicar por 4. Multiplicando os seus valores, para o hidrogênio eu tenho 2, para o enxofre eu tenho 32 e para o oxigênio eu tenho 64, realizando as multiplicações. O que eu devo fazer agora? Somar os meus resultados. 2 mais 32 mais 64, o resultado disso
é a minha massa molar. Portanto, o resultado da minha massa molar é de 98 gramas por mol. Significa que para eu ter 1 mol de H2SO4, eu preciso ter 98 gramas dessa substância. Então, com os cálculos e as devidas transformações, eu tenho a massa molar 98 gramas por mol e o volume 620 ml. Agora eu posso substituir esses valores na minha fórmula. Lembrando, eu quero descobrir a concentração em quantidade de matéria, ou seja, o M maior. Eu tenho a massa do soluto de 160 gramas, a massa molar de 98 gramas por mol e o volume de 620 ml. Só que eu não posso calcular como ml, tenho que fazer mais uma transformação, passar de ml para litro, pois o volume aqui, ele só é aceito em litros. Para eu realizar essa última transformação, eu pego 620 ml e divido por 1000, e eu tenho o valor em litros, que é 0,62 litros. Agora vamos calcular utilizando a fórmula, já que eu tenho todos os dados que eu vou utilizar. Então, substituindo os valores na minha fórmula, eu tenho o seguinte: concentração em quantidade de matéria é igual a 160, que é a minha massa, sobre 98, que é a minha massa molar, o mm, e 0,62, que é o meu volume. Então, para eu resolver aqui primeiro a multiplicação, que está na parte de baixo, no denominador, 90 vezes 0,62, que vai ser igual a 60,76. Para eu descobrir minha molaridade, basta eu dividir 160 por 60,76. Realizando a divisão dos valores, eu encontro 2,63 mol por litro, valor aproximado. Então, aproximadamente 2,63 mol por litro. Questão 4 é o seguinte: qual é a massa em gramas de hidróxido de sódio necessário para se preparar 500 ml de uma solução aquosa a 2 mol por litro? Os meus dados: número de massa do hidrogênio 1, do sódio 23 e do oxigênio 16. Para a resolução dessa questão, utilizaremos a mesma fórmula da questão anterior. Concentração em quantidade de matéria é igual à massa do soluto sobre a massa molar, multiplicando o volume. Os dados para resolver essa questão serão retirados do enunciado. No enunciado fala qual é a massa. Então, a gente não tem a massa. Em gramas, que é o resultado em gramas de hidróxido de sódio necessário para se preparar 500 ml de uma solução aquosa que tem uma concentração em quantidade de matéria de 2 mol por litro. Mol por litro é a unidade de concentração em quantidade de matéria. Então vai ficar assim. Então consegui retirar do enunciado a concentração, que é 2 mol por litro, a massa do soluto em gramas eu vou descobrir, a massa molar eu tenho que calcular conforme a fórmula, utilizando os dados lá do enunciado, e o volume, 500 ml, que a gente tem que transformar para litro. Então, para que eu realize o cálculo da massa molar, eu vou utilizar a fórmula do NaOH. E os valores de cada número de massa eu tenho no exercício, então não preciso ir pesquisar na tabela. O exercício já me dá esses valores. Para o sódio eu tenho 23, para o oxigênio 16 e para o hidrogênio 1. Essa fórmula aqui, diferente da do exercício anterior, não apresenta coeficientes. Então, todos os números aqui vão ser multiplicados por 1. Se eles são multiplicados por 1, é o valor deles mesmos. Então, Na23, O16 e H1. Somando tudo, eu tenho a massa molar, que é 40 gramas por mol. As transformações, meus dados ficam assim: concentração em quantidade de matéria, 2 mol por litro. Massa do soluto, quero descobrir. Massa molar, 40 gramas por mol. Volume, que era 500 ml, eu dividi por 1000, 0,5 litros. É a minha fórmula, vou substituir os valores.
Concentração em quantidade de matéria vale 2, a massa eu quero descobrir, a massa molar 40 e o volume 0,5. Vou começar resolvendo a multiplicação. Resolvida a multiplicação, 40 vezes 0,5 é igual a 20. O 20 que está dividindo vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. O 20 passou multiplicando o outro lado da igualdade, 2 vezes 20. Eu tenho a massa do soluto em gramas igual a 40, ou seja, meu resultado final. A massa em gramas de soluto, que no caso é o NaOH, será de 40 gramas. Por último, a gente tem a questão número 5, que ela é um pouco mais complicada se comparada às outras. Fala o seguinte: um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que em um frasco de 500 ml dessa solução existem cerca de 5 mols de etileno glicol, qual a concentração dessa solução em gramas por litro? Então, pessoal, para que eu consiga calcular essa concentração em gramas por litro, primeiro eu tenho que descobrir a massa do etileno glicol. O único dado que eu tenho aqui é que eu tenho 5 mols de etileno glicol em 500 ml, num frasco de 500 ml. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso descobrir a massa molar do etileno glicol. Só que aqui nesse exercício não tenho dados, então eu preciso pesquisar. Basta eu procurar aqui no Google que ele me informa a massa molar do etileno glicol. Então, a massa molar do etileno glicol, 62,07 gramas por mol. Vamos usar o valor arredondado de 62 gramas por mol. Então, eu tenho 5 mols de etileno glicol e eu sei que a massa molar do etileno glicol é de 62 gramas por mol. Como que eu vou descobrir a massa que eu tenho presente de etileno glicol? Descobrir bem simples, basta fazer a regra de 3. Eu sei que eu tenho 1 mol em 62 gramas. Nos 500 ml lá que o enunciado me informou do frasco, eu tenho a presença de 5 mols. Esses 5 mols equivalem a X. Basta então multiplicar cruzado e eu vou ter o valor da massa de etileno glicol nesses 5 mols. Realizando a multiplicação cruzada, 1 vezes x, x. 62 vezes 5 é igual a 310. Então, a massa que eu tenho presente nesse frasco de 500 ml é de 310 gramas, ou seja, 5 mols. 5 mols de etileno glicol equivalem a 310 gramas dessa substância. Agora eu posso passar para a fórmula que eu vou utilizar, que é a fórmula da concentração comum. Concentração comum é igual a massa sobre o volume. Então eu tenho a concentração comum, que é o que eu vou descobrir, a massa que eu encontrei foi de 310 e o volume 500 ml, que o enunciado me informou. Só que ele pediu o resultado em gramas por litro. O volume aqui está em mililitro. Necessita que eu faça a transformação. Vou pegar o 500 e dividir por 1000, e aí eu tenho o valor em litros, ou seja, 500 ml equivalem a 0,5 litros. Agora eu posso substituir os valores na minha fórmula. Para substituir os valores na fórmula, eu tenho concentração igual a massa sobre o volume, a massa 310, o volume 0,5. Eu realizando essa divisão, eu encontro o meu resultado final. Na hora da divisão, eu encontro o valor de 620 gramas por litro. Então, esse é o meu resultado final.